Vamos lá, então, a conclusão. Ah, não, tem um comentário antes de começar a concluir, né? Deixa eu tirar bicho. É, a gente falou aqui de vários aspectos importantes em como, né, desenvolver, né, esse interesse pelo estudo, né? Como evoluir dentro desse processo. Né? E nós falamos aqui várias experiências aqui que mostram que é muito multifatorial e muito pessoal, muitas vezes, a questão de você aceitar, aderir, né, a, ao interesse, né, à busca de conhecimento, a educação. E que a educação 4.0, ela exatamente privilegia, né, essas individualidades, né, e cria um ambiente mais agradável, mais estimulante, mais atraente para quem quer aprender, né, porque tem essa possibilidade de você estar é, roubando, trazendo, capturando o interesse, a atenção das pessoas, né? Uma coisa que eu assim percebi, essa é uma experiência pessoal, é que esse start, essa virada de chave, essa pivotagem, né, que acontece na vida de muitas pessoas em épocas diferentes, em períodos diferentes. Depende muito realmente de uma série de fatores, eu diria até além do nível socioeconômico, além da questão do nível de inteligência, além da questão da oportunidade que surge na vida, né? Porque às vezes tem pessoas que têm oportunidade, né, e não aproveitam a oportunidade, né? E outras que, sem oportunidade, criam essa oportunidade. Então, o que faz essa pivotagem? O que faz a virada de chave? O que faz as pessoas resolverem ir atrás de aprender, de crescer? Né? A educação 4.0, 5.0, parte desse princípio de que isso precisa ser superado, né? E traz estratégias, traz mecanismos para fazer essa virada. Uma coisa que, assim, uma experiência pessoal, eu tive um relativo sucesso, eu digo assim, porque o que eu mais tinha como alvo, objetivo, eu consegui alcançar, mas depois que eu cheguei à fase do pré-vestibular, né, quando eu fui batalhar pela vaga na universidade. Mas até a sétima série, que era um período que eu ainda não tinha esse objetivo de ser médico, de alcançar uma profissão de destaque, de ser professor universitário, até a sétima série, eu estudava numa escola considerada o padrão A, né, onde estavam ali os filhos dos empresários, onde não faltava nada, onde você tinha todo o aparato né, de roupa, de livros, enfim, de estrutura de aula, de sala de aula, né, mais moderna, onde meu pai e minha mãe, além de bancarem, de custearem esse estudo, também davam todo o suporte com alimentação, com transporte, né, com monitoramento, né? E mesmo assim, até a sétima série, eu era um aluno medíocre, um aluno que não só conseguia passar depois de recuperações e recuperações, e muitas vezes era praticamente aprovado, mas sem ter adquirido o conhecimento necessário, né? Sem ter tido aquele perfil, atingido aquele perfil, digamos, ideal para passar para o próximo nível, né? E por que eu eh, não aproveitava toda aquela estrutura, todo aquele apoio, toda aquela condição diferenciada de estar no melhor colégio, de ter todo esse recurso? Por que eu não aproveitava? Porque eu não tinha, como eu falei mais uma vez, o objetivo. Né? E como você colocou, o que faz as pessoas? A cenoura na frente, não é a cenoura atrás. Né? No meu caso, foi uma cenoura atrás, porque de repente, né, assim, como o Hélio aqui falou, que tinha toda a condição na mão e de repente percebeu que estava sem nada, que perdeu o chão, eu fui, por uma
situação da vida, né, transferido de uma escola de top nível 1A, de top de qualidade, para uma escola bem inferior, uma escola pública de interior, onde as pessoas eram extremamente pobres, onde os alunos não tinham perspectiva de melhorar de vida, né? Estavam estudando ali também porque surgiu a oportunidade de estudar, mas muitas vezes faltavam aula, gazeavam, iam fazer outras atividades no horário da aula, né? Então, e eu olhando para eles ali... Quantos por cento eram esses alunos desmotivados naquela época? Eu diria que a maioria dos alunos, né, não sabia por que estavam na escola. Né? Então eu olhava... Pública? Escola pública de interior. Comparando com a privada? E eu, na privada, eu tinha um número maior de alunos que estudavam porque tinha um controle, um monitoramento dos pais, o professor particular, era a avaliação das notas, era reuniões de pais e mestres, né? Tinha várias estratégias que a escola fazia para não deixar o aluno que estava sem aproveitamento ficar naquela situação por muito tempo. Né? O controle, um monitoramento, né? Na escola privada de alto nível. Né? Cada aluno era visto com uma lupa, né? Pelos pais e pelos mestres, pelos professores e pelos coordenadores de curso, né? de série. No colégio público de interior, onde reinava a baixa condição socioeconômica, não havia monitoramento, não havia controle, não havia pressão, os alunos logo perdiam o interesse e começavam a ir para jogar futebol, jogar sinuca, ir para festa, né, consumir bebida, fumo, né, enfim, atividades de toda a natureza, menos o estudo como prioridade. E eu olhando para aquela situação, que eu estava ali, porque minha mãe foi transferida para o interior e teve que transferir a minha escola também, e eu não tinha outra alternativa, eu comecei a pensar, a refletir sobre essa mudança radical. Né? Então aquilo foi um choque emocional, um choque cultural, um choque na maneira de enxergar a vida, né? E dizer o seguinte: para onde eu vou aqui? Onde eu estava, para onde eu ia, e hoje, onde eu estou, para onde estou indo. Então, essa análise me fez perceber que, naquele ritmo que eu estava ali, eu não teria o sucesso que eu teria na outra condição. Então, aquilo ali foi a chave para que eu pudesse mudar a minha forma de pensar, de agir, né, de viver, de estudar. Né? Então eu cheguei para minha mãe e disse: olha, mãe, não dá para a gente para continuar nesse estudo. Eu queria ir para um colégio melhor. E eu fui para um colégio não igual ao que eu tinha antes, mas um colégio bem melhor, bem superior. E a partir dali não houve mais necessidade de monitoramento, de controle, de pressão, porque eu tomei a iniciativa de aprender. Eu comecei a enxergar o futuro, comecei a criar objetivos para o futuro. E a partir desse momento, eu me tornei independente, né, da escola, independente dos professores, porque eu passei a querer melhorar, crescer na vida, né, e não simplesmente frequentar uma sala de aula, frequentar um colégio. Eu queria que aquilo me levasse para algum lugar. Então, esse foi o ponto da virada no meu caso particular. Então, depois disso aí, tudo ficou mais fácil. Isso é geral. Né? Tudo ficou mais fácil. Né? Não? Né? Não, eu digo mas assim, esse ponto da virada, ele é muito pessoal, muito, diria assim, individual. Né? Porque muitas vezes tem alguns que demoram mais tempo para ter essa virada na chave, tem outros que nunca têm essa virada. Né? Eu acredito que isso seja muito pessoal. Será que... Mas eu diria que é uma coisa importante se discutir, se analisar. O que pode fazer esse start?
que pode virar essa chave? Isso. Né? E Isso. com o maior número possível de alunos. Né? Esse é um ponto da educação 5.0. Porque olha só a mudança que aconteceu. Antes, você, para ter essa virada, você tinha que ter uma reflexão profunda, né? Com você mesmo, ou passar por uma necessidade muito grande. Aí vem a motivação extrínseca, que é o quê? A pressão e o apoio dos pais, da família, ou do seu meio social. Às vezes, seus amigos, colegas, podem ser profissionais de alto escalão lá, né? E aí eles vão te inspirar a se tornar isso também. É uma motivação extrínseca. Para ser aceito no grupo, você vai estudar. Ou o contrário também pode acontecer, né? O inverso. Seu ciclo social é destrutivo. São pessoas que estão te guiando para um caminho que é totalmente contrário aos estudos. Então, que os estudos parecem algo de perdedor, né? Algo de gente CDF, né? E começa a atrelar um rótulo negativo. Logo, você vai ter uma motivação contrária. Então, olha só o ponto. Motivação extrínseca e intrínseca. São dois pontos que eu acho que um gestor de escola poderia buscar desenhar a escola para gerar no aluno, independente dos pais, né? Colocar aquele aluno com boas influências, né? Trazer profissionais do mercado que são interessantes para aquele perfil de aluno, para aquela geração, né? Que podem influenciar com o brilho no olho, com uma faísca, com uma influência, né? Ó, lá vem de novo, puxa aqui o Educador 5.0. O que ele é? Ele é um influenciador. Junto com um marqueteiro, que ainda melhora a influência dele com gatilhos mentais, né? Utilizando o ser humano a favor do ser humano. Então, o comportamento humano, na verdade, né? Evolutivo. Então, olha só o ponto que pode mudar nas escolas do futuro, né? Ou atuais, de preferência. Motivação intrínseca e extrínseca, que é externa e interna. O que é interna? É quando você descobre um pouco sobre si mesmo. Eu não quero ser essa pessoa que vai parar na rua sem ter onde morar, que não tem uma opção, não tem escolhas na vida, não pode escolher a profissão que quer fazer porque não tem conhecimento, não tem habilidade, que tem uma série de limitações por falta de estudo. Então, intrinsecamente eu me motivo a me tornar alguém melhor. E aí a escola não depende mais da escola, né? Como você falou. Independente da escola, agora eu vou achar um caminho, né? Depois que o ser humano chega nesse ponto de reflexão. Alguns demoram mais, outros nunca chegam. Porém, quem chega vai adiante independente da escola. E hoje a gente tem a internet. Na época de vocês não tinha essa facilidade. Hoje mudou muita coisa, né? Ajuda demais. Quem quer agora consegue. Concorda comigo? Então nós temos um novo modelo de educação para ser desenhado em cima dessa nova possibilidade, que os gestores não estão considerando. Eles ainda estão desenhando a escola em torno de uma geração anterior, que não é mais necessário se preocupar em investir tanto, como eu estava falando, o governo investindo toneladas de recursos em estrutura física de escola, em professores que têm mais diploma, né, que às vezes tiram o diploma só para cumprir tabela e não sabe executar o que está ensinando. Salário, ou só pelo salário, para melhorar o salário, né? O cara nem muda realmente o que ele tem de conhecimento na prática e não consegue repassar para o aluno uma diferença de qualidade de vida também. E na educação 5.0 é o contrário. Se você é um professor muito bom de teoria, mas a sua teoria não gera case de sucesso na prática, você vai ficar entre os pilantras. Porque você não tem prova do seu resultado. Na internet, quando você vai na educação 5.0, quando você vai escolher um influenciador para comprar o curso dele, logo em seguida do anúncio dele, vem mais 3 ou 4 que te dão o mesmo conteúdo, só que com mais case de sucesso, mais reconhecimento do mercado, com mais resultado prático, e você nem olha o diploma deles. Alguma hora vocês viram esses cursos que vocês entraram, se for olhar o LinkedIn do cara para saber que diploma ele tem, em que instituição ele foi formado? Não, você quer saber se ele sabe do conteúdo, né? Se ele sabe ensinar, se ele tem uma didática boa, se ele domina, e se os alunos dele conseguiram fazer o que ele está dizendo que você vai conseguir fazer. Não é isso? Ponto. Isso é o que importa. O novo mercado da educação, 5.0, tá nem aí para diploma, papel com assinatura de um fulano burocrata lá. Não tem mais importância isso. Quando eu vou contratar para minha empresa uma pessoa, eu já contratei. A cada 10 pessoas que eu contrato, os que têm mais diploma foram os que perderam mais tempo não botando em prática a atividade e mergulhados em teoria. Não quer dizer que diploma é ruim, pelo contrário, é ótimo. Mas quem prioriza isso, muitas vezes passa muito tempo sentado na cadeira, assistindo aula, dando presença, e esquece que o que realmente importa é o resultado que ele é capaz de gerar para a empresa que ele está trabalhando. Seja ele um médico fazendo cirurgias, ou seja ele um empreendedor. Resultado. A questão de traga resultado. Quem traz resultado não precisa de diploma, de prova. Mas não me traz resultado. Me traga
eu sei fazer e eu lhe dou o resultado. É o que estão pedindo hoje no mercado. Isso aí está clássico. Você pode, se você não tem resultado, aí a sua segundo plano B, né? Aí é o diploma. Você pode mostrar um diploma e conseguir ainda alguma O coisa. diploma, às vezes, ele dá Mas um o referencial. mercado está diminuindo. Ele dá um O mercado de referencial empresas para o cara que dizer assim, valorizam o que é que tu diploma. já fez na vida? Fez isso, isso e isso. Tu está empregado e tem coisas que é fácil de analisar o que é que o cara tem de potencial. Portfólio, Trabalhou aonde, com o que e por que, quanto tempo tu fez lá. recomendação. Aí é fácil. É por isso que o QI, que é o quem indica, né? É. O QI às vezes conta mais do que a sua formação. Vocês já analisaram gente com formação nenhuma? Pessoas sem formação nenhuma, Pega o cara, mas que consegue o melhor emprego da sua instituição. Como que é isso? E você passou a vida inteira ralando lá para conseguir o melhor diploma do mundo e não consegue bater com aquele cara de frente porque ele tem contato. Como é isso? Não é só contato, é que o contato dele viu ele entregar algum resultado em outra instituição que eles trabalharam juntos. Falou bem dele lá. Falou bem, mostrou o que de sucesso, virou a prova social desse cara. Prova social é outro ponto característico da educação 5.0. Tô falando da 5, tá? A 4 não é assim. A 4 está acontecendo dentro das escolas. A 5.0 está acontecendo fora das escolas e das universidades. Isso aí é uma diferença chave entre a 4 e a 5, né? Que às vezes elas confundem um pouco, é fácil confundir, mas uma forma de diferenciar seria isso. A 4 dá para fazer dentro da escola. A 5 também dá, mas ela já está acontecendo fora. Né? Então, ela é um outro universo, né? E aí tinha mais um ponto que eu ia trazer, mas acho que não vou lembrar agora. Vocês queriam acrescentar mais alguma coisa para fazer uma conclusão? No caso, por exemplo, desse aluno, a gente tinha, vamos lá, vamos pensar o que poderia mudar o destino dele. Motivação extrínseca, intrínseca, tinha mais duas motivações que um gestor de escola pode pensar também. É a prática, né? Trazer ele para a prática com resultados imediatos ali do que ele está aprendendo. Conexão do conhecimento teórico com o prático, né? Ou seja, a necessidade, né, também. Quando ele tem a necessidade, conectar com a necessidade dele. A intrínseca é muito autoconhecimento, né? De despertar nele a vontade de ser alguma coisa, de alcançar algo. Como diz o famoso Link, né? Não adianta, né, construir um barco se as pessoas não querem conhecer o mar. Eu tenho que despertar o interesse de conhecer o mar para depois construir o barco. Então a gente precisa, isso é um ponto importante. Por que você tem que estudar? Onde é que você vai chegar se você não estudar? E se você estudar? O que você vai conseguir com isso? Então, se você consegue enxergar isso, visualizar e estar convencido disso, isso pode fazer o start, né? A pivotagem que vai mudar totalmente o seu rumo, o seu esforço, o seu interesse, né? Pela necessidade. Pelo estudo. E se você encontra a oportunidade de ter um facilitador, um influencer, né, como eu disse, né, muito mais do que um facilitador, influencer, que mostra como você consegue chegar lá, né, com resultados práticos, né, isso acelera ainda mais esse processo. Né. Se você conecta a experiência pessoal intrínseca, né, com aquele conhecimento extrínseco que quer ser acrescentado, né, você consegue agilizar esse processo. Né. E aí, se você agiliza o processo, você atinge, né, o resultado esperado. Então, eu acredito que o modelo que nós aprendemos, ele funcionou. Foi importante. Tanto é que nos trouxe aqui. Não tinha outra opção. Era outra opção. Mas hoje, diante da complexidade que é hoje o sistema, da concorrência e das incorporações tecnológicas, eu diria até das opções, o que nós tínhamos de opção, Humberto, em termos de lazer, né? Era praia, era jogar bola, né? Hoje você tem uma infinidade com a internet, com o celular, de concorrentes para o estudo, também. Né? Se você não fazer esse momento, né, esse tempo dedicado ao estudo prazeroso, além de conhecimento, envolver também o entretenimento, quer dizer, criar uma coisa que seja estimulante, né? A concorrência é muito grande com outras opções de gastar o tempo, né? De utilizar o tempo. Então, são pontos importantes para serem considerados. Eu tenho que transformar esse momento de estudo em
uma coisa que traga prazer, traga um ambiente agradável, né, para as pessoas possam, digamos, utilizar seu raciocínio, sua inteligência, né, de uma forma produtiva, né, criando esse senso crítico, né, que eu acho que muitas vezes o estudante não evolui porque ele não tem um senso crítico daquilo que ele está estudando, né? E como que ele desenvolve isso? Então, Como que a escola, o gestor, o dono da escola, quem desenha a educação, pode desenvolver isso nos seus alunos o também? senso crítico, estimular o senso crítico, né? Essa participação ativa, né? Essa conexão com a prática, né? Com os bons resultados, para que ele possa enxergar, como você colocou aqui, né? O Hélio colocou, né? Que eu entendendo como é que isso funciona, eu sabendo operar esse equipamento, eu vou ter aquele resultado ali que é muito interessante. Uhum. Então, ele disse, olha, esse é um caminho rápido para chegar lá, né? Um caminho seguro para chegar lá. E a educação formal dá para substituir pela 5.0? Educação Pendente. formal, que eu gosto muito de falar sobre ela, porque foi com ela que eu cheguei aqui onde eu estou. É claro que eu não nego a presença de coisas novas, mas uma das grandes discussões e até mesmo briga dentro da escola formal, que eu já presenciei várias vezes, entre a direção da escola, a coordenação da escola, os professores da escola, o corpo docente, o fato dos pais simplesmente, o termo é esse, desovarem os filhos na escola, sem o interesse deles, da maior parte, é simplesmente receber o Bolsão Família e se livrar do problema dos filhos, desovando na escola. Isso. E a escola fica lá naquela, e o que é que eu vou fazer agora? Eu sou só a escola, eu não sou o pai dessas crianças. Exato. Mas eu estou tendo que ter essa função agora. E para isso, o governo agora modificou o programa completamente, transformando a escola tradicional em escola integral. Sim. O que é escola integral? Para aumentar é uma escola ainda de mais 2 expedientes, que é exatamente para pelo menos não deixar essa criatura na rua, porque uma casa, uma residência para morar, ele não tinha. Ele foi colocado no mundo, alguém está recebendo dinheiro por ele, e agora então resolveram fazer essa escola integral. Talvez melhore. Se o pessoal realmente levar o que foi planejado a sério, talvez realmente melhore. Integral é amanhã de tarde, né? De manhã e de tarde. Integral Ainda de falta verdade, o eu período creio da noite. que seria uma moradia para o aluno. Ele recebe seria café da manhã, almoço e uma merenda à tarde. Ele ainda tem que jantar em casa. Rapaz, o que Ele precisa achar um lugar para dormir, dependendo da situação também, né? pega aí o link rapidinho. É tão complicado o nível social baixo do país que quando alguém na casa quer estudar, é comum dos pais dizer assim, que negócio de estudar, esse negócio da futuro, não, nós somos pobres, estudar essa para rico, você vai trabalhar. Eu ouço muito isso também lá na escola, Isso é os comum professores também ouvem muito isso. Exemplo ali, clássico, Já, quando aquela moça ali, a Aline foi fazer faculdade, minha cunhada, eu escutei ela me dizer, a Aline quer fazer esse negócio de faculdade, ela tem que trabalhar, que ela é muito gastadeira. Eu digo, pelo amor de Deus, eu digo isso não, a senhora quer que ela fique igual a senhora? Eu tive que usar esse argumento. A senhora quer que ela fique igual a senhora, sem nenhuma perspectiva? Aí ela parou assim, e tu acha que está futuro, faculdade? Eu digo, faculdade é igual a senhora. Aí ela parou. Mas não dá para falar de uma coisa que você nunca experimentou, né? O quê? Então, cobrar dela a visão de uma pessoa... Mas é a visão, de algo diferente. é a visão desse nível de São social. poucos aqueles que têm a visão além do alcance. É a visão desse nível social. Não é só um caso raro, não. Então, muita gente, além de não incentivarem a ir à escola a estudar, faz o contrário, desincentivam. Isso é verdade, isso é verdade. É o contrário. Aí é que o cara não vai mesmo. Aí é que essa pessoa que não foi incentivada a nada, não vê nenhum brilho nessa história, querer ir lá estudar. E depois que vai, eu quero estudar, porque eu vi que estudar é melhor. Não tem condicionamento. Ele até quer, mas quando abre o livro aqui, que ele lê 2 palavras, o cérebro dele dá logo dor de cabeça, a vista arde, os olhos começam a lacrimejar. E aí, ó, levanta e... O hábito Tem uma foi coisa- Aí ele, cara, Tem uma coisa, Precisa de muita motivação, além né? disso aí que você falou, por exemplo, eu quando estou lá com meus funcionários lá, que eu vejo assim a necessidade de
deles estudarem, eu digo, rapaz, por que tu não vai lá no Senai fazer um curso? Tu já gosta de eletricidade, tu já gosta de mexer com gesso. É uma surpresa o tamanho dos olhos que ficam. Eles têm uma verdadeira aversão à escola. Aí você pergunta, e qual é a aversão? É que eu gosto de andar de chinelo, é que eu gosto de andar de bermuda, lá eu vou ter que botar um sapato. Você não acredita nessa, você não acredita nesse detalhe. É um ponto você não que acredita ninguém nisso. pensa muito. Mas quando você trabalha com desenhar a escola. Aí você, eu tenho que cumprir horário. De segunda a sexta, tem que marcar o ponto. Isso é uma característica da educação. Isso para pessoas, 2 e 3.0. para pessoas que não foram na educação formal treinadas para esse tipo de coisa, isso é pior do que um presídio. Eles saem correndo. Educação formal mesmo. não, isso aí não, é berço de casa. Quem teve forma. em casa alguém que incentivou ele a ir, desde pequeno. Começa lá, de Mas fato. realmente... Mas é se você incrível pensar, como a esses escola- detalhes impedem essas criaturas de progredir. Mesmo eles estando aqui, olhando para o doce, com vontade de comer o doce, mas eu não chego lá. Barreira cultural, né? É. uma barreira mental mesmo. Um exemplo que aconteceu Poderia existir um uma exemplo que escola aconteceu com o rapaz que eu desenhada tava para aqui, isso também, né? esse exemplo que aconteceu não só com os outros funcionários, quando eu dizia que dizia, vai fazer um curso do Senai, não sei o que mais, esse rapaz que estava comigo, uma vez ele foi para a faculdade de chinelo normal. Aí eu disse, rapaz, você pode ir, mas coloca um tênis. Você tem um tênis para ir, não é porque você está indo de chinelo, porque você não tem um tênis. Porque existe o caso de alunos que não colocam o chinelo porque não tem. Mas não era o caso dele. Aí eu disse, mas pô, ele olhou para mim e disse, mas por que eu não posso ir para a faculdade de chinelo? Porque o pessoal que está lá vai te chamar de pé de chinelo. Ele perguntou para mim, o que é pé de chinelo? É uma degradação social. Aí você Aí eu olhei, tinha que explicar o que é degradação social. Aí eu olhei, aí ele Nossa perguntou senhora, para mim. você vai ter que explicar o que é. Aí ele olhou para mim e perguntou exatamente isso aí que você perguntou. Ele disse, é o seguinte, você fica observando quanto dos seus 42 colegas que estão lá, que são 42, vai para a escola de chinelo. Tá, mas sabe o que aconteceu? A gente chegou no ponto lá que eu falei ali atrás. Aí eu, Abri a faculdade para esses caras aí aí. ele disse, o que, é que vai acontecer comigo se você for de chinelo? Ninguém vai brigar com você, mas vão te isolar lá no canto. Nem vão também não. Vão considerar ele um pé de chinelo mesmo. Não que eu for, E é o que eu estou dizendo. O cara para ir para a faculdade, ele tem que ter uma base mínima até para entender determinados textos como esse. Degradação social. Aí ele fica, que degradação? Eu ficava, me cutucava. O que é que ele falou essa palavra? Não, nem, ele não entendeu nem o conteúdo, não. Ele não sabia a palavra que o professor estava explicando. Uma degradação. Como que ele o que é acompanha? degradação? Como é que ele acompanha uma aula dessa? Aí, deu 3 palavras seguidas dessas, o cérebro dele desliga. Desliga. Não vai mais para Desliga. É neurociência. O cérebro, quando você entra num contexto que foge a sua limitação social, existe um atalho cognitivo, que a gente chama, né? Que é o de simplificação da informação. Não vou gastar energia com algo que está fora da minha compreensão. É por isso que a escola, hoje em dia, até o próprio Enem, ele, quando tem as questões, ele primeiro contextualiza. Porque tem muita conceito dentro das questões que a pessoa não entende. Então ele contextualiza, então você já tem pelo menos uma ideia do que vai ser perguntado. Mudou a cultura, o cara já não entende a questão. Difícil. Mudou o estado, mudou a cidade. O João disse que já fez o não- start já não dele capta aqui mais a ideia. para virar a chave dele. Aconteceu comigo muito parecido com você. Situação diferente, mas foi igual. Eu tive esse choque de realidades. Eu estava no Colégio Capital, que foi o lançamento do colégio top de Fortaleza, o ônibus de luxo me buscar na porta de casa. Para variar, eu fiz a maior barraco lá com o Valentim chamou a mamãe e disse que não me queria mais lá. Mamãe com raiva disse, se vira. Aí eu saí lá do Colégio Capital e fui me matricular no Arminda de Araújo. Sabe onde é o Armindão, sabe? Aí eu tive esse choque que você teve aí. No auge da vagabundagem, quando eu cheguei na sala de aula que eu vi, só que o meu era pior. O parceiro dele era a Sandra. Era, sentava eu e a Sandrinha. Eu fiz ela passar de ano, eu passei ela de ano. Sentou eu e a Sandra. Quando eu sentei lá, porque era pior do que o seu. O seu era no colégio do Estado, de Tu alunos. falou da Chieta, foi, João? Foi no Chile. Eu passei um ano lá também. Depois vamos pro Salesiano. Fomos lá pro Mas Salesiano. o Armin de Araújo era pior pelo seguinte, porque não eram alunos. A Chieta botava Não, o era- grampo no